da Quaresma, um tempo penitencial, um tempo de graça propício na vida do homem para que possamos meditar a nossa existência, meditar na nossa vida e fazer esse grande retiro, 40 dias, para calcular, para saber aonde que estamos indo e aonde também respondemos onde que nós viemos, para que sentido a nossa vida. E no começo, quarta-feira de cinzas, a igreja nos coloca no tempo penitencial, um tempo que o homem tem que meditar as 3 tentações do homem. Domingo passado, a liturgia que Jesus foi tentado no deserto. 40 dias e 40 noites. Essa é a tentação de Jesus Cristo e a nossa tentação, que nos ensina como vencer essas tentações cada momento da nossa vida. A tentação do pão, que representa o dinheiro. Todos nós somos tentados de segurar o pão. Aquele que tem ou aquele que não tem. Aquele que tem, ele quer roubar o outro. O homem não fica assim, feliz na sua realidade. Essa tentação é bem claro hoje no mundo que estamos vivendo como os países, quando ataca o outro, coloca o outro na pobreza e para enriquecer a si mesmo, que perdeu a fraternidade, ser fraterno, fraternidade. Por isso a campanha da fraternidade, educação. Quando falamos educação, que educa a cada um de nós. E a educação nasce na família, não nasce na escola. Não nasce na escola. A nossa educação hoje, pensamos que na escola, sabe, assim, formal, sim. Mas na sua grandeza está na família, no coração do pai e da mãe. Por isso, essa fraternidade tem que nascer na família. É como ser fraterno, se perdeu a figura do pai, se perder a figura da mãe. Como vai ser irmãos, se nem sabe se irmã ou irmão? Como possível? E muitas vezes dançamos. Você pensa que você doutor é educado. Não? Pensamos, tem pessoas que nem passou, nem estudou assim formalmente na escola, mais inteligente do que nós. Não precisa. Tem muitos grandes como assim? Homens que nem terminaram o 2º grau e hoje são bilionários. Bilionários. Porque a educação não é só assim formalmente. Bill Gates, por exemplo, nem pisou no 2º grau na universidade. Recebeu o título porque muito inteligente. Muito inteligente. Muitos
Há pessoas que já estão no topo, a sua QI, né, assim, não precisa nem universidade. Não precisa. E hoje o nosso universitário, tantas que estão, como assim, estão vendendo no camelô. Provisora, está no shopping, recebendo um salário mínimo. Ou faxineira, limpando a casa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, essa tentação do pão, do dinheiro, especialmente no tempo que estamos vivendo, não é fácil. Por isso somos tentados e pedir ao Senhor que nos dá o Espírito Santo, Espírito Santo, de desapegar, de lembrar sempre, esse fraternidade, ser irmãos e irmãs. Por isso a oração, quando o homem tem grandes problemas na sua história, quando uma história não iluminada, especialmente aqueles que passaram grandes problemas sociais, pobreza, escandalizado com a pobreza. Está escandalizado com a pobreza, traz um grande problema, não aceita a pobreza, os desafios, não aceita como assim, que foi violentado, não está curada. O que acontece? Vai destruir também o outro. Não aceita a sua história. Eu tenho uma pessoa assim que toda vez vai voltar no vômito. A separação, muitas vezes, a ganância uns aos outros, entre irmãos e irmãs, entre as famílias, por causa da história mal contada, que quer dizer, não está iluminada. Por isso que temos que pedir ao Senhor, temos que pedir ao Senhor de curar essa ferida, de cada um, no seu matrimônio, aqueles que foram separados, são separados hoje, que tem que ser claro isso na sua vida, que Deus quer falar contigo, para que sarar essas feridas, as feridas dentro do seu coração, os enganos, as traições, que traindo uns aos outros, traiu a vida dos seus filhos. Tem que pedir ao Senhor. Nós hoje queremos, como o mundo quer, até na educação, quer mudar a história. Quer mudar a história. E como mudar a história? Julgar mal feita. Por isso, quantos dos nossos jovens perderam a fé? Perderam a fé. Por quê? Do escândalo. Muitas vezes pensamos, é um escândalo. E especialmente na evangelização. E querendo trocar e colocar, e hoje a história daquele que fala mal e pior ainda. Cheia, boca cheia, assim, de falar mal da igreja. Mas quantas vezes já no matrimônio dessas pessoas, imoral, muito imoral. Quantas famílias foram destruídas? Pensa que pode julgar o outro e esse julgamento voltará contra ti. Por isso que nos convida a oração, fecha a porta. Fechar a porta, não deixar entrar os maus pensamentos, de pensar mal de Deus. Pensar mal de Deus. Deus passa na história humana e te convida cada dia à conversão.
esse correção de coração, educar a sua mentalidade, educar, não? Educar a sua consciência que seja reta, não? Reta, porque é certa. Estou sabendo que é errada, acerta hoje. Acerta. E não julgar somente por momento assim, mas julgar porque Deus passou na história e como Deus salva o seu povo. Por isso, essa tentação, a oração, não somente rezar por rezar assim pela boca, mas de coração, que muda a sua mentalidade, modo de pensar, que converte ao Senhor, não? E se corrigir, porque não adianta nada que domingo você está aqui e você não se corrige, e você não tem uma visão beatífica como hoje. E Moisés e Elias conversando com Jesus, qual seria a morte de Jesus? Qual seria a morte? E Moisés vai dizer para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse o Pai quer que tu faz, seja oferenda. Está na profecia. Elias, já está previsto que o Filho de Deus vai ser entregue à morte. Está para a salvação de toda a humanidade. E nós recebemos essa salvação através do nosso batismo, tornamos filhos de Deus. E filhos de Deus e não vive como filho. Está escravo. Está revoltado com a história. Está revoltado com sua própria vida. Pensando mal da sua igreja. Pensando mal do seu matrimônio. Querendo destruir. Pensando mal dos seus pais. Pensando mal dos seus pais. E o pior quando, como um jovem ingrato, a ingratidão. Por isso não obedece, porque pensa que dono de nariz, do seu nariz, sabe, um jovem está na catequese revoltado, está na catequese, seus pais não sustentam. Ele pensa que a catequese é como assim, vai cair no céu, sabe? Assim. Se os nossos jovens, seus filhos percam a fé, tu responderás perante de Deus. Para que você saiba. Não digam assim que você colocaram na primeira comunhão, na crisma, e agora já basta. Nas suas atitudes, se tu destruiu a imagem de Deus na vida dos seus filhos, por causa da sua traição, olha, tu pagarás bem caro perante do Criador. Porque foi dado a todos nós a graça. Não pensa, não julgar somente o outro e sem julgar o que tu faz. Porque muitas vezes o seu dinheiro já, por isso desvia. Julgando os pobrezinhos na rua, porque ele vai drogar, se eu vou dar R$1, ele vai drogar, ou eu vou dar R$10, ele vai drogar. Quantas que tu gastou no motel? E tu não julga mal. Não é? Não é? Quanto que tu roubou? Que tu não paga o imposto? Porque os governantes roubam. A educação nasce na família. E quando nós não temos retiro,
por causa que não tem, tu não ajuda a sua igreja, tu não incentiva os nossos jovens, que tu tens. E quando os nossos jovens se revoltam, o que acontece? Porque não tiveram oportunidade que deveria ser dado para eles. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esse poder, a terceira tentação, poder. Por isso, quando para experimentar a pessoa, que é a pessoa dá poder. Qualquer coisa, até dentro da igreja. Qualquer coisa. Colocar na coordenação, faz isso, uma coordenação, não sei do que, e fazer assim, rapaz, mata outro. Mata outro. Se você não friar, rapaz, ele derruba outro. Faz competições, porque tem que ser assim. Por isso que perde a unidade. Perde a unidade. Perde a graça. Perde a obediência. Perde a obediência. Por isso que muitas vezes se tornamos fanáticos. Fanáticos. Por isso que quando uma pessoa já com poder, mata o outro. Quando? Porque tem. Não pensa, não consegue mais. Olha a guerra. Como possível? Humanamente falando, como possível? Todas as pessoas, especialmente os presidentes que eram pobres, aqueles que não foram iluminados a história deles, olha, fez um desastre, uma corrupção total. Corrupção total. Maioria que se tornaram presidentes, que eram pobres, porque não está iluminada a história. Iluminada a história. E o primeiro que ele vai atacar, a igreja. A igreja. Ele vai fechar a boca da igreja. Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que pedimos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos dá o Espírito Santo, que nós não percamos a nossa fé. Que nós não percamos a nossa fé. E meditamos nesse tempo penitencial os nossos irmãos na Ucrânia. Tantas pessoas sem casa, humanamente falando, perdeu o futuro. Perdeu casa, pensou? Quando uma pessoa, o pecado de um atinge toda a comunidade. Por causa de um poder que o outro ataca o outro, acabou tudo. E o mundo inteiro, ontem só, uma lapada, já R$1 de gasolina subiu. R$1, uma lapada. Uma lapada só, R$10 no bujão de gás. E pensamos, eu recebo mesmo no governo, não tem assim. Vocês sabem, só acender a luz, pode se pagar já. Só entrar lá no banheiro, descarga lá, já tem imposto já. Todo. Uma limpeza aqui, tem imposto. Por isso, queridos irmãos e irmãs, até respirar, você paga. Por isso que o pecado de um atinge toda a comunidade e nos convida a jejuar, jejum dos seus gostos, nesse tempo, jejuar, aprender, porque lembramos, a primeira é a esmola tem valor, a esmola da viúva, não é aquele ajuda de R$1, 50 centavos que sobra nas suas compras. Se tu não quer ajudar essas pessoas, dá valor. Vai lá numa instituição, vai numa igreja, tua, que ninguém sabe. Ser fiel. Não julga o outro. Para tu crescer na fé. Tu cresce na fé. Porque pensamos que esmola, aquele que sobra, sabe?
aquele que sobra. Quando tem mendigo e você dá aquele moedinha. E você vai julgar ainda, porque tem alguns que faz não sei de quê, é porque não tem oportunidade. Se ele está andando e pedindo para ti, você não vai dar. Claro, ele vai inventar. Tem pessoas que você pensa que não tem perna, e ele dobra aqui, amarra e pede. E se vive. Não pensa isso. Quer fazer caridade? Faz com amor. Faz com amor. Faz mesmo assim, sem dor. Não? Se não quer ajudar essas pessoas, não julga. Rezem por eles. Mas vocês têm que manifestar isso. Por isso tem pessoas assim que têm grandes problemas na vida matrimonial. Não? Na vida matrimonial, para que vocês entendam o que eu quero dizer, se tu tem problemas no relacionamento com seu marido, com sua esposa, R$100 cada vez que você briga. Dá para o pobre. Quero ver se não vai acabar a briga de vocês. Se você tem uma visão de Nossa Senhora, R$200. Quero ver. Você vai acabar a loucura sua. E a visão sua vai ser uma visão verdadeira. Não fica assim, você sabe. Santo, santito, coração maldito. Pedir ao Senhor que vos ilumina. Pedir, por isso essas 3 tentações. Jesus Cristo hoje, nesse Evangelho, vai revelar para todos nós a visão beatífica, que quer dizer da vida eterna. Por isso Pedro e os discípulos vão dizer para Jesus, é bom estarmos aqui, para que voltar? Vamos fazer 3 tendas. Um para ti, para Moisés e para Elias. Porque estava conversando qual seria a morte de Jesus. E na vida eterna, a beleza da vida, a visão de um mundo melhor, que falamos assim nas outras campanhas da fraternidade. Mundo melhor, pensamos que o mundo melhor aqui nesta vida, sabe? O mundo melhor começa aqui quando você consegue amar os seus inimigos. E tu consegue dar a vida uns pelos outros. Aquele que é capaz de oferecer esse sacrifício e oblações, aonde que Jesus Cristo vai realizar para todos nós uma aliança eterna. Aliança eterna. Esta aliança eterna que celebramos a Eucaristia. Faça isto em memória de mim. Quando o outro erra, perdoa. Quando o outro não tem direito, dá direito. Porque Cristo te deu o direito da vida eterna. Quando o outro não tem, ajuda o seu irmão. Se tu não quer ajudar o outro, não fala mal do outro. Amar, educar você mesmo, educar a nossa vida, a nossa consciência, a nossa visão, os nossos ouvidos, dos sinais visíveis da presença de Deus. Educar no sacramento, como confessar, como arrepender os seus pecados, como receber Jesus na Eucaristia, como entrar na Eucaristia, como entrar aqui, como você vai rezar, você vem para cá, para quê? Só como assim? Para esquentar os bancos aqui? Melhor ficar na casa lá, dormindo lá. Depois 10 horas, 11 horas com dor do corpo. Depois da tarde você briga com sua esposa, com seu marido, e a noite inteira, segunda-feira, cansada. Não é? E a mulher lavando roupa, lavando prato, lavando a casa, na segunda-feira já está cansada. E nunca nem rezou. E murmurando. Por isso que não tem oportunidade. Esse horário deveria ser cheio. Porque 7:30 da manhã é um horário nobre. Porque você levanta cedo. E vai começar já o teu espírito, na graça de Deus,
voltar para casa, você já vai fazer as coisas suave. Não? Cansada, mas, como assim? Está com uma respiração boa. Do que? Não fez nada. Sábado, domingo, só murmurando, vê os seus filhos, aquele que dormindo, que está na balada e volta de madrugada, e tudo assim, está nas drogas. Agora uma ladainha sem fim. Uma guerra pior do que a Ucrânia. Por isso que pedimos ao Senhor, queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma, preparemos as nossas celebrações penitenciais, aqueles que não conseguem conversar no dia da semana na paróquia, que vocês possam marcar os dias, nos outros dias, nas outras paróquias, ou aqui mesmo na paróquia, já está os horários, os dias, esse é tudo dia 25, porque o setor esqueceu. Dia 25 é a anunciação de Nossa Senhora, não? Por isso que não haverá. Numa paróquia eu esqueci, mas tem outro dia que vai ser repondo, mas os demais são normais. Por isso que cada um, não? Pedir ao Senhor que vos dá o Espírito Santo. Eu quero que todos os paroquianos que nos assistem, nos acompanhem, de confessar os seus pecados. Confessar. Não? Nesse tempo, preparar a Páscoa. Casados, desquitados, procurem, não? Pedir, Senhor, olha, aquele que não é público. Se você roubou, olha, eu roubei. Eu fiz aborto. Não? Eu fiz aborto. Eu peço perdão. Se já foi confessado, não precisa confessar, mas arrepender. Fazer um exercício espiritual, não? Dentro do seu coração. Eu sou incapaz de amar, de aceitar a história, a minha história. Não? A minha história. Não aceito a minha história. Eu não aceito que eu sou gorda, que eu sou feia. Te falar. Não? E o padre não vai falar nada, vai dizer, olha, que Deus te ama. Ele vai te dar a graça através do sacramento. Só isso vai ajudar você a crescer. Não tenhais medo. A beleza da vida não está na aparência. A beleza da vida que está dentro do seu coração, a humildade. Humildade, aquele que te faz sofrer. Que te faz sofrer. Por isso que está gorda, para de comer. Sabe? Já a boca faz exercício. E fazer um exercício, faz assim, em vez de comprar aquele e dar para os pobres. E limitar devagarzinho, fazer um exercício, educar você. Se pensamos que vai cair no céu, não. A vida tem um valor. E o valor da nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é a graça que Deus nos dá todos os dias. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.